John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-Guerra Civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, entre dois mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-Guerra Civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual.
O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens.
Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Elyomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Elyomitas e os opressivos Tarks.
Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos, é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos, não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos, é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos, é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos, não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter,
Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, entre dois mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, entre dois mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing.
Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias.
John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas.
As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Elyomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912.
O filme acompanha John Carter, entre dois mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura.
Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral.
Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens.
Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks.
Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter,
Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, entre dois mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing.
Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias.
John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas.
As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912.
O filme acompanha John Carter, entre dois mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, entre dois mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, é uma épica aventura de ficção científica que leva o público da Terra pós-guerra civil aos desertos vermelhos de Marte. Dirigido por Andrew Stanton, o filme traz à vida a clássica história de Edgar Rice Burroughs com visuais deslumbrantes, batalhas grandiosas e uma trama de heroísmo, guerra e descobertas. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica de grande escala, adaptada do clássico romance de Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, 1912. O filme acompanha John Carter, Entre Dois Mundos, Taylor Kitsch, um veterano desiludido da Guerra Civil que misteriosamente é transportado para Barson, Marte. Lá, ele descobre habilidades sobre-humanas devido à menor gravidade do planeta e se vê envolvido em um conflito entre civilizações marcianas em guerra, os nobres Eliomitas e os opressivos Tarks. Os pontos fortes do filme estão na construção do mundo e no espetáculo visual. Andrew Stanton, conhecido por seu trabalho em Procurando Nemo e Wall-E, cria uma visão rica e detalhada de Marte, completa com paisagens exóticas, arquitetura complexa e criaturas únicas. As sequências de ação são ambiciosas e envolventes, especialmente as batalhas de Carter contra os Tarks e as cenas de combate aéreo. No entanto, o filme apresentou dificuldades em termos de ritmo da história e desenvolvimento de personagens. Apesar de visualmente impressionante, alguns espectadores acharam a trama confusa, com muitos subplots e relacionamentos pouco explorados, especialmente entre John Carter, Entre Dois Mundos, e Deja Torres, Lynn Collins. Apesar de sua escala épica, a profundidade emocional se mostrou inconsistente, o que contribuiu para sua recepção mediana nas bilheterias. John Carter, Entre Dois Mundos é uma aventura de ficção científica visualmente impressionante e imaginativa, que não conseguiu se conectar totalmente com o público em geral. Fãs de narrativas épicas e de construção de mundos de ficção científica provavelmente irão apreciar, mas espectadores casuais podem achar denso e desigual. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 263 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da época. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 284 milhões de dólares foi considerada decepcionante devido aos altos custos de marketing. Embora John Carter, Entre Dois Mundos não tenha alcançado enorme sucesso de bilheteria, permanece como uma jornada visualmente deslumbrante e imaginativa para fãs de ficção científica e aventura. Sua construção de mundo rica, ação emocionante e história atemporal fazem dele uma obra imperdível para quem deseja explorar as maravilhas de